Olá, eu sou a Thalita Eloá e hoje eu vou conversar com vocês sobre o discurso do ódio nas redes sociais e nas demais mídias. Então, basicamente, esse discurso de hoje é uma resenha de 2 artigos. O primeiro artigo que eu li foi Discurso de ódio, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, enfrentando os desafios à liberdade de expressão. O autor foi o Francisco de Castilho Prates. O segundo artigo que eu me baseei para falar hoje com vocês é algo que se chama Discurso de ódio na internet e multiculturalismo, uma questão de conflitos entre liberdade de expressão versus dignidade da pessoa humana. Então, basicamente o discurso do ódio tem 2 vertentes. A primeira, que é chamada europeia ou alemã, e a segunda, americana. De forma simplificada, a corrente alemã acredita que o discurso do ódio deve ser enfrentado, porque é um discurso de caráter odioso e de caráter preconceituoso. Já a corrente americana acredita que o discurso do ódio é apenas mais uma forma de discurso. Então, o primeiro artigo que eu citei para vocês basicamente vai falar da Alemanha no ano de 1935 e das leis de Nuremberg, que infelizmente ficaram muito conhecidas. Por isso, a corrente alemã hoje tem tanta sensibilidade em relação ao discurso de ódio, muito pelo passado já enfrentado por eles. Em relação à corrente americana, é muito falado de diversos casos sobre o discurso do ódio e que seria apenas mais uma forma de discurso, que a liberdade de expressão deve ser soberana acima de tudo. Algo muito interessante que foi falado no segundo artigo e que se aproxima muito à realidade social brasileira é de que a liberdade de expressão não é uma soberania, mas sim uma autonomia dentro de várias outras autonomias, como a dignidade da pessoa humana. Por isso, a liberdade de expressão deve ser respeitada, mas não deve ser soberana dentre todas as outras liberdades, dentre todos os outros direitos dos cidadãos, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então, as 2 correntes, tanto a alemã como a americana, falam desse liame entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio, sendo que para os americanos é apenas mais um discurso, já para a corrente alemã, a liberdade de expressão é uma das autonomias, dentre várias autonomias, e pode ser sim relativizada se deparar a algum preceito que vai de encontro à dignidade da pessoa humana. Em relação ao multiculturalismo, que é o que vem falando o segundo artigo, eles vêm dizendo que deve ser valorizado, porque esse multiculturalismo vai favorecer que as pessoas venham a respeitar o seu próximo, venham a respeitar as diversidades existentes. Com a globalização, o multiculturalismo vem sim sendo respeitado, só que, por outro lado, com a efetividade das mídias sociais implementadas na sociedade, há também a abertura para diversos tipos de discurso, como discursos de caráter odioso. Inclusive, um dos artigos vai falar sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil, em que uma pessoa fez um discurso no Orkut, chamado Orkut, escreveu um texto falando mal sobre o sistema de cotas implementados na Universidade de Brasília e falando mal das pessoas que tinham acesso a esse sistema. Esse caso ficou muito conhecido no Brasil e foi julgado, a pessoa sendo enquadrada como um discurso de caráter odioso. Importante ressaltar que, quanto ao sistema de cotas que iniciou pela Universidade de Brasília, foi feita uma ADPF, a ADPF 186, que declarou constitucional o sistema de cotas. E depois, há poucos meses atrás, na ADC 41, também ficou declarada a constitucionalidade do sistema de cotas para cargos de administração pública. E mesmo assim, com toda essa efetividade e esse amparo judicial, ainda há pessoas disseminando discurso de caráter odioso para as pessoas beneficiárias do sistema de cotas, que na verdade não vai de encontro ao princípio da isonomia, mas sim a favor, porque é uma isonomia positiva, não negativa. Então, esses artigos basicamente vão falar sobre essa distinção das 2 correntes e da importância de, mesmo com a efetividade das redes sociais e da mídia social, da valorização desse multiculturalismo, para que, com a disseminação de informação cada vez mais corrente na sociedade, possa ocorrer informações que vão a favor da sociedade, da dignidade da pessoa humana, da isonomia, e não vão liberar ainda mais discursos de caráter odioso. Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.